Bom dia, sextuano! Como é que vocês estão essa manhã de terça-feira? Espero que estejam bem, que tenham passado aí um ótimo final de semana, que tenham descansado bastante. E hoje eu voltei para a gente dar continuidade às nossas aulas de geografia. Assim como nós já começamos na terça-feira passada, com o capítulo 6, falando das relações entre os elementos naturais e os outros elementos naturais, agora nós vamos falar um pouco sobre a relação existente entre os elementos naturais e a sociedade, ou seja, os elementos, né, culturais da paisagem. Porque, pessoal, o ser humano, ele inventou, né, a tecnologia, ele cria técnicas exatamente para vencer alguns obstáculos impostos pelos próprios elementos naturais. Então, no que nós vamos ver hoje é como as paisagens podem mudar por causa daquilo que o ser humano constrói nos elementos naturais ou a partir dos elementos naturais, né? Então nós vamos ver um pouquinho de alguns elementos construídos pelo ser humano e como eles afetam drasticamente, né, a paisagem de onde eles são construídos. Para isso, pessoal, eu vou projetar para vocês aqui o livro de vocês, tá bom? Já vou projetar aqui para vocês. Esse é o livro de vocês. Essa aqui é a página 41 de vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar aí comigo, é na página 41, logo depois da atividade que nós já corrigimos juntos na live passada de quarta-feira, ok? Pessoal, então, esse é o nosso tema, né? O tema da nossa aula, então, é as relações que existem, né, entre os elementos da natureza e as sociedades. E aí, pessoal, o que é interessante nessa página já é que logo nessa página o nosso livro nos traz uma imagem, né? Essa imagem, que é a imagem de um túnel cortando aí uma montanha, né? É uma imagem típica de como o ser humano pode influenciar nas paisagens naturais. Aqui nós tínhamos uma montanha. Essa montanha era um obstáculo para o ser humano que queria chegar ao outro lado. O ser humano poderia construir a pista contornando essa montanha? Poderia. Entretanto, essa pista ficaria muito mais perigosa, né? E muito mais difícil de ser construída. E hoje, então, a nossa tecnologia nos permite o quê? Nos permite construir túneis, nos permite cavar, então, essa estrutura, né, dessa montanha e vencer esse obstáculo. Então, esse túnel, por exemplo, é uma transformação realizada pelas pessoas, né, a fim de transformar uma forma que existia anteriormente, de relevo, em outra forma. O ser humano tem a capacidade de fazer isso. Eu estava até pensando, quando a gente viaja, né, ah, o ser humano transforma o relevo. Só para vocês verem aqui algumas imagens. Quando a gente viaja aqui em Goiás, a gente também vê, né, a transformação do ser humano modificando o relevo. Aqui a gente vê o ser humano construindo, né, essas escadarias, que é para fazer as plantações. Isso aqui, pessoal, já há mais de 2.000 anos atrás, né? Nós temos aqui as outras transformações do relevo, essa pelos elementos naturais, mas aqui, ó, o ser humano cavando túneis, né? Aquela mesma imagem lá dos túneis sendo construídos, né? E aqui, outro túnel já formado, túnel Rebouças. Então, a gente vai vendo como o ser humano ele é capaz de modificar completamente as paisagens, né? De acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo então que o ser humano ele precisa realizar, tá? Aqui nós temos outra coisa interessante, né? Nessa segunda imagem, a construção de casas sobre os rios, chamados aí de casas de palafita, né? Essas casas de palafita, elas mostram como o ser humano ele é adaptável, como o ser humano ele se adapta às diversas condições, né? Essa é uma região alagatiça, uma região que nas cheias fica alagada. Então, o ser humano ele se adapta e ele constrói as suas casas, por exemplo, mesmo
em cima de rios, de lagos, em cima de regiões que permanecem alagadas. São as chamadas casas de palafitas. E isso nos mostra, pessoal, que o ser humano ele vem constantemente modificando as paisagens, transformando as paisagens e vencendo os obstáculos naturais. Então, quando nós olhamos para essas imagens, a gente percebe uma relação muito forte entre alguns elementos construídos e os elementos naturais. Por exemplo, por que o túnel da primeira imagem ele existe? O túnel existe ali porque existe ali uma montanha, um morro que precisava ser vencido. Por que existe a casa de palafita? A casa de palafita ela existe porque nessa região o rio alaga essa região, é uma região alagadiça, então por causa disso existe uma casa de palafita. Então nós não vamos ver um prédio, por exemplo, sendo construído nesse lugar. Nesse lugar, a construção aí adequada seria essa casa, né, de palafita. Então nós vamos vendo que existem determinadas construções para determinadas situações, né? Situações, eu quero dizer, naturais. Então a gente vai percebendo que há essa relação muito forte entre elementos naturais e elementos humanizados. E aí vamos dar continuidade então. Uma forma, por exemplo, de uma relação bastante forte e que nós comentamos muito na geografia é principalmente a relação entre a hidrografia e a construção de usinas hidrelétricas, principalmente quando nós falamos de um país como o Brasil, que tem um grande potencial hidrelétrico, nós temos grandes rios, e nesses rios são construídas usinas hidrelétricas, né? E aí nós precisamos lembrar o que são essas usinas hidrelétricas. Quando nós falamos da construção, né, a construção de usinas hidrelétricas, nós estamos falando da construção de barragens, principalmente de barragens. Essas barragens, tá vendo? A gente consegue ver aqui nessas imagens a construção, né? Como as barragens são importantes. Então, olha aí, nessa imagem vocês conseguem ver lá no lateral que existe um lago que é formado a partir da construção de uma barragem. Essa barragem acaba formando um lago, né? E esse lago é formado aí nessa planície, nessa região mais plana. Entretanto, pessoal, existe inclusive uma discussão muito grande, porque esse lago traz um grande impacto ambiental, né? Geralmente esses lagos eles trazem um grande impacto, um impacto muito forte, né? E por conta disso é importante que a gente destaque isso. Tanto é verdade, pessoal, que eu queria mostrar para vocês um vídeo, né? Eu queria que nós assistíssemos, inclusive, esse vídeo juntos. Noite, quando Ana ouviu gritos e o barulho das metralhadoras. No escuro. A usina de Balbina que sofreu com um grande desastre. Esse é do canal Valor, tá? Valor Econômico. E aí vamos assistir juntos então esse vídeo. Eu vou me tirar aqui da tela e a gente assiste então esse vídeo juntos, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. A polêmica hidrelétrica de Balbina foi construída na Amazônia na década de 80. Desde o começo, sabia-se que era um projeto extremamente questionável, tanto do ponto de vista técnico quanto ambiental. Mas mesmo assim, ela foi levada adiante pela Eletronorte e pelo governo militar. Aqui estão acumulados 17 trilhões de litros de água, numa área equivalente a 1,5 vezes a cidade de São Paulo. O enchimento do lago, entre outros impactos ambientais, formou milhares de ilhas aqui nessa região. É exatamente este tipo de situação que preocupa ambientalistas e técnicos sobre os novos projetos de hidrelétricas que estão previstos para a Amazônia. Para gerar apenas 250 megawatts de energia, Balbina alagou 2.400 quilômetros quadrados de mata nativa. O resultado da catástrofe ambiental criada pela usina pode ser visto ainda hoje, passadas mais de 2 décadas desde o enchimento da represa. Nós estamos em uma área do Lago de Balbina conhecida como Paliteiro. Ela leva esse nome
por conta dos milhares de troncos de árvores que foram engolidas com o enchimento do lago. Isso aconteceu 24 anos atrás. Ainda hoje os troncos estão aqui, secos, para denunciar o enorme crime ambiental que foi cometido nessa região. Há empresas interessadas em comercializar a madeira de Balbina. A parte dos troncos que ficou para fora da água pode ser usada como biomassa e queimada para gerar energia. A parte que está dentro da água permanece em bom estado e poderia ser industrializada. A Eletrobras chegou a avaliar a possibilidade de fazer a remoção das árvores quando encheu o lago, entre 1987 e 89. Mas ela acabou desistindo disso, porque considerou que o preço era alto demais. A usina foi construída em uma época em que o corte da vegetação não era uma exigência ambiental, como acontece hoje. Por isso, o único trabalho que foi realizado na floresta foram buscas para a retirada de animais. O enchimento do Lago de Balbina criou situações como essa daqui. Ao todo, são cerca de 3.000 ilhas espalhadas em toda essa região, muitas delas com animais vivendo isoladamente. Ribeirinhos que viviam na região se mudaram para a Vila Balbina, uma pequena cidade que foi erguida a 8 quilômetros da usina, para abrigar trabalhadores durante a sua construção. Hoje, os ribeirinhos afirmam que foram abandonados pelos donos da usina. Nunca indenizaram ninguém, nunca pagaram. Até hoje, eu acho que na época do presidente Sarney, né? E não explicam, não falam se vão regularizar? Nada. A Eletrobras nega ter pendências com os ribeirinhos. A Vila Balbina, aos poucos, vai sumindo do mapa. O lugar onde já viveram cerca de 10.000 pessoas, hoje tem 3.000 moradores. E desses, apenas 200 trabalham na hidrelétrica. O maior exemplo de abandono da vila pode ser visto em sua porta de entrada, onde uma imensa estrutura de madeira que abrigava um museu já está caindo aos pedaços. É uma energia que custou muito caro para o meio ambiente e para o Brasil. Para se ter uma ideia do que estamos falando, a área do Lago de Balbina é quase 5 vezes a área que será alagada em Belo Monte, a hidrelétrica que está sendo construída no Pará. Só que o total de energia gerado aqui é de aproximadamente 2% do que terá Belo Monte. Para tentar minimizar os imensos estragos que causou, Balbina mantém um programa de preservação ao lado da usina. Os animais são tratados para depois serem devolvidos à natureza. Uma unidade de conservação da floresta também foi criada ao lado da represa. A natureza se adaptou à transformação feita pela usina. Hoje, logo abaixo da estrutura de concreto da hidrelétrica, é possível ver botos nadando. Hoje, a legislação ambiental jamais permitiria que um projeto como Balbina saísse do papel. A retomada de usinas com grandes reservatórios, no entanto, já voltou à discussão. O governo pretende erguer grandes represas, mas não deixa claro onde exatamente isso poderia ser feito. Em Balbina, a natureza segue o seu curso e ainda resiste como pode. Então, pessoal, esse, né, era o nosso vídeo, então, e aí a gente consegue perceber o quanto a usina hidrelétrica ela causa impactos ambientais. Ao alagar uma grande região, nós temos o desmatamento, né? As árvores morrem, os animais podem morrer, ficam desabrigados ou ficam ilhados, como nós vimos aí. A população ribeirinha, ela também sofre com esses desastres. Muitas populações, inclusive, devem ser deslocadas para outras áreas. Acontece, né, a desapropriação de terras, de fazendas, de produções agrícolas, principalmente as familiares. Então, os impactos ambientais pela construção de usinas hidrelétricas, elas são gigantescos, tá? E por isso há uma discussão muito grande quanto à construção. Exige muitos estudos para saber se essa construção, né, e qual vai ser o impacto dessa construção naquela região, né? Bom, pessoal, dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, né, eu queria mostrar para vocês aqui a relação entre os elementos da natureza e a agricultura. A agricultura, pessoal, ela também modifica bastante, né, o próprio relevo, né? A gente tem, por exemplo, a prática do terraceamento,
né, através de curvas de nível. É o que vocês conseguem ver aqui, por exemplo, nessa imagem, que é uma área de cultivo da China. Isso, pessoal, permite inclusive a prática da agricultura em terrenos bastante íngremes, né? Como a gente vê, é um terreno, é um planalto com bastante ondulação, e aí nós temos a construção desses terraços, né? E nesses terraços que ficam alagados, então, pode-se produzir, por exemplo, arroz. Então, tudo isso, né, é como o ser humano ele consegue modificar o relevo para então exercer, por exemplo, uma atividade agrícola, né? E aí nós temos aqui a questão da agricultura e clima, né? Nós sabemos que a agricultura está diretamente relacionada ao clima, então depende, né, muito do clima, determinada prática agrícola. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de grãos, né? De milho, de soja, de café, grande produtor de trigo, mas principalmente cana-de-açúcar, né? São produtos que dão muito bem com o nosso tipo de clima, que é um clima mais quente, né? Nós temos chuvas ao longo de todo o ano, então esses tipos de plantas se adequam muito bem ao nosso tipo climático, né? E aí, pessoal, a gente percebe que existe então uma relação entre a agricultura, essa prática que é humanizada, e o clima, que é um elemento, né, natural. Então, existe essa relação entre as paisagens. Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês, então, o nosso homework, tá bom? A nossa atividade homework está na página 50, tá? Então, o homework vai ser a página 50, a atividade do para fazer agora, tá? Então, é só essa seção do para fazer agora. É só a número 1, é só a letra A e a letra B, tá bom? Não precisa fazer a letra C. A letra C é uma atividade de pesquisa, tá? E ela não é necessário fazer então. Então, só vamos fazer a letra A e a letra B, tá bom? Da página 50. Então, façam aí suas atividades, façam atividade de homework. Se vocês precisarem, tá bom? Tirarem alguma dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, sem nenhum problema. Eu estou aqui à disposição de vocês. Pessoal, e assim que vocês fizerem sua atividade, e façam hoje, não esqueçam de postar nas nossas redes, postar lá no Google Classroom, tá bom? No campo lá de Geografia, eu vou abrir a atividade com a data de hoje, tá? Do dia 22/9, vai estar lá a atividade homework, lá no campo de Geografia. É só vocês clicarem, então, e postarem essa atividade, tá bom? Pessoal, no mais é isso, tá? Até amanhã, nossa live de quarta-feira, onde eu vou estar corrigindo essa atividade e outras, tá? E aí nós vamos estar revisando esse nosso conteúdo. Pessoal, essa segunda parte vai ser bem breve. Logo no início de outubro, nós teremos nossas segundas avaliações, né? E a segunda avaliação de geografia, mas o conteúdo é esse, é bem tranquilo. É a relação que existe entre os elementos naturais e naturais e a relação que existe entre os elementos naturais e humanizados. Tá bom? Pessoal, no mais, bom trabalho aí para vocês, bons estudos, tá? Qualquer coisa, estamos por aqui. Tchau, tchau, até. Fiquem com Deus. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aula de literatura e estaremos trabalhando aí um texto e um poema. O primeiro texto aí, né, a primeira produção literária aí, nós estaremos analisando é o texto Meu Amigo Antigo, do escritor Ziraldo. Acho que todo mundo conhece o Ziraldo, né? Ele é o criador do Menino Maluquinho. E o segundo momento da nossa aula é o poema O Livro ou o Sonho, de Ricardo Dalai. Só um breve comentário sobre o título do poema.
né, ele está escrito aí, né, o substantivo livro e o substantivo sonho em letra maiúscula e ainda tem as reticências. O título do poema é escrito exatamente assim. Todas as vezes que nós formos citar um texto, um nome de um texto, um nome de um livro, nós temos que seguir à risca a maneira como que ele foi escrita, tá? Nós não podemos mudar, é a mesma coisa do nosso nome. O nosso nome, ele tá registrado, né, lá no nosso certidão de nascimento, e aí eu não posso escrever o nome de outra pessoa, até mesmo o meu nome, de uma maneira diferente. Assim acontece também com os textos, então nós não podemos fazer essas modificações. E aí, né, dentro dos textos literários, vai entrar a questão da licença poética, vai entrar a questão do uso estilístico da pontuação, que é onde coloca pontuação onde não deve ser colocada, mas aí dentro da literatura isso é possível, né? Esse recurso é chamado aí de uso estilístico da pontuação e também com relação à ortografia. Só que isso aí já para escritores renomados, né? De pessoas que já estão num nível, né, mais avançado aí de escrita, né? Já estão aí no mercado. Nós, né, precisamos seguir aí a risca, tá? Então vamos aí, né? Vamos pro primeiro texto, meninos. Deixa eu voltar nele aqui, que eu tava lá no segundo, eu tava lendo ele aqui novamente. Sempre leio antes de começar a aula, pra ver se tem algum comentário, alguma coisa extra para ser dita. Então, olha só. Então, aqui nós estamos no momento 1 aí da leitura. Para muitas pessoas, o livro é um bem precioso e um amigo inseparável. O escritor Ziraldo é uma dessas pessoas. No texto a seguir, ele conta um pouco de quando e como começou a sua paixão pelos livros. Então, né, olha o título, quanto é sugestivo depois de ler essa introdução. Meu amigo mais antigo. Né, nós sabemos aí que é o quê? Os livros, né? O livro, né? Esse amigo dele aí não é um ser humano, mas sim um livro. Então, o texto aqui, ele vem descrevendo, ele vem falando aí sobre essa paixão aí, né, do escritor Ziraldo pelos livros. Não é tanto que ele, né, é um escritor renomado. Esse texto, ele foi publicado na Folhinha, uma edição especial da Folhinha, tá? Que é um suplemento que é encontrado aí no jornal Folha de São Paulo. E ele foi publicado aqui em 13 de setembro de 1997. Olha, 13 de setembro foi semana passada, né? Então aqui, o que vocês vão fazer agora nesse exato momento? Vocês irão fazer a leitura desse texto. Você vai dar pausa no seu vídeo e vai fazer a leitura dele, tá? Se possível em voz alta, para você treinar, e como eu sempre venho falando, a oralidade, a pontuação, a entonação vocal, né? Ou seja, a forma com que você está pronunciando e lendo, né? Até a altura também da fala. Nós sempre fazemos exercícios de leitura durante as lives, mas é importante também que vocês façam esses tipos de leitura em casa também. Ainda mais agora nesse momento, né, em que nós estamos aí com aulas remotas, né, com educação EAD, né, ou seja, de maneira virtual, é importante que vocês leiam muito e leiam também, se possível, algumas leituras em voz alta. Então, textos assim são bons, né, para serem lidos assim. Então, você vai dar pausa, vai fazer a leitura do texto e aí você retoma aqui, porque agora nós iremos falar sobre os exercícios que vocês estarão fazendo aí essa semana, tá? A primeira parte aí dos exercícios é o estudo do texto, né? Escrevendo sobre o texto. É uma sessão em que você escreve, em que você responde de acordo com o texto, com a interpretação, né,
depois da leitura do texto. Então, a número 1 vem falando o seguinte: os fatos relatados no texto que você leu são reais ou imaginários? Você vai descrever se reais ou imaginários. Número 2. No texto Meu Amigo Mais Antigo, o autor relata um episódio marcante da vida dele. Que episódio é esse? Então, episódio, ou seja, um fato, algo que aconteceu durante a vida, né? Do escritor aí, do Ziraldo. 3. No relato, não consegui enxergar, gente. Agora sim. No relato, Ziraldo participa dos fatos ou apenas observa e relata episódios que não participou. Aí é onde entra narrador observador e narrador personagem, né? No caso aí, o Ziraldo ele participou ou não, né, dos fatos narrados, né? No caso aí por ele. 4. Ziraldo expõe para o leitor quando ocorreram os fatos que relatou. Esses fatos ocorreram na infância ou já na fase adulta do autor? Que trecho do texto o auxiliou a chegar a essa conclusão? Então, você vai retomar lá o texto para responder aí essa pergunta, tá? Dessa questão dos fatos aí, né? Se foram na fase adulta ou na infância. Aí aqui, meninos, entra aqui o gênero textual desse texto. Ele é um relato pessoal, ou seja, o que é um relato pessoal? É quando você faz o quê? Quando você fala, você narra fatos marcantes da sua vida pessoal, coisas que você viveu no passado, histórias, algo que tenha sido marcante. Então, tudo isso faz parte aí de um gênero textual chamado relato pessoal, tá? Aí aqui, essa parte aqui, vem falando aqui uma breve biografia do Ziraldo, né? Ziraldo Alves Pinto, ele nasceu em 1932 e está vivo, né? Ele é escritor, cartunista e ele é mineiro. Então, ele começou aí publicando mensalmente trabalhos de humor em uma revista brasileira. E depois ele começou, né, a ter publicações em revistas nacionais e internacionais. Então, ele é conhecido mundialmente. Aí, em 1969, ele foi reconhecido internacionalmente. Ele recebeu, ele recebeu por isso 2 prêmios. Um foi na Bélgica, né, na capital Bruxelas, e o outro em Caracas, né, capital da Venezuela. E aí, nesse mesmo ano, ou seja, em 1969, ele publicou o primeiro livro infantil, né, chamado Flix. E em 1980, olha, para vocês verem, ele lançou o Menino Maluquinho, né, e rendeu a ele aí o prêmio Jabuti, que é um prêmio extremamente importante dentro da literatura brasileira. E esse livro já foi adaptado para cinema, teatro, historinhas, desenhos, enfim, né? Coisa para camisetas, tampas de camiseta, e ele já foi traduzido para espanhol, italiano, inglês, alemão e francês. Então, né, de alcance mundial. Seguindo aí, nós temos aí o exercício de número 5. Em que meio de comunicação esse relato foi publicado? Quem é o público-alvo? Quem é seu público-alvo? Então, onde foi publicado? Eu até li lá agora há pouco onde foi publicado. E para quem se destina, né, esse texto? É para os adultos? É para as crianças? É para os adolescentes? Para quem é? Seguindo aí. Aí agora ali nós temos a sessão para fazer em casa, mas, né, tudo está sendo feito em casa, tá? No número 1 aí, né, ele vem falando assim: de acordo com o relato, Ziraldo e seus colegas de escola tinham gostos semelhantes ou diferentes em relação ao, né, que mais gostavam de ganhar presente. Justifique. Então, são 2 etapas aí para a resposta. Número 2. Nos relatos é comum encontrar descrições de pessoas, lugares, situações, entre outros. Como Ziraldo descreve a forma que reagia ao ganhar um livro? Depois é número 3. Sublinhe no 4º parágrafo o trecho em que Ziraldo deixa subentendido que ganhar livros era algo comum na vida dele. 4. Que tipo de linguagem é empregada no relato de Ziraldo? É linguagem formal, ou seja, dentro da língua portuguesa, dentro da gramática, na norma culta, ou ela é informal?
Aí aqui, né, essa parte aqui você vai fazer aí no caderno, tá? Escolha 2 pessoas da sua família e procure saber qual é o livro que elas mais gostaram de ler. Anote o nome de cada pessoa, o título do livro, o gênero, o que é gênero? Romance, biografia, crônica, poesia, tá? E o nome do autor. Peça a cada um que diga por que gostou do livro e quando leu. Depois apresente os resultados da pesquisa para a turma. E aí nós iremos fazer essa verificação, né, esse compartilhamento aí de atividade quando nós estivermos corrigindo aí as atividades. Como eu já falei para vocês, nós vamos ter uma live extra para fazer todas essas correções, tá? Aí aqui tem uma biografia aqui do Monteiro Lobato, vocês podem ler aí, tá? E aí, né, sempre que se fala em Monteiro Lobato, automaticamente já vem aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aqui conversando sobre o texto e discutindo ideias, não precisa fazer, porque é uma atividade, oral, tá? Agora que nós vamos a parte do explorando a linguagem. A número 1 pede o seguinte, que você releia esse trecho do texto. Do texto, né, meu amigo mais antigo. Ele já tinha esse livro ali pelos 10, 11 anos na sua escola. A expressão em destaque foi empregada com qual dos sentidos a seguir? Por volta, aproximadamente, ou naquele lugar? Você vai escolher uma das duas. 2. Observe as palavras destacadas no trecho abaixo. Coisas e negócio. E aí, né, você vai aqui para a letra A e vai pedir o seguinte. Na língua portuguesa, há determinadas palavras que apresentam sentido vago, não específico. É o caso, por exemplo, das palavras coisa e negócio. Identifique entre as alternativas abaixo qual delas apresenta termos que podem substituir as palavras destacadas acima sem alterar o sentido do texto. Então aí, coisa, brinquedo, atitude, né, coisa, negócio, né? Ou então objetos e, né, ou assunto. Ai, coisa serve para, nossa, para pedir um monte de coisa, né? Ai, ó, o nome. Eu quero uma coisa. Eu vi um negócio ali. Que fica muito vago, você não faz ideia do que seja, né? Fica aquela coisa assim, né? Vaga. Seguindo aí na letra B, a expressão em lugar de transmite ideia de oposição, contrariedade. Que outra expressão poderia substituí-la mantendo o mesmo sentido da frase? Você vai escolher lá qual dessas, né, mantém aí o mesmo sentido. Aí, seguindo aqui na 75, vai até 76, tá, meninos? Você vai relacionar aí as frases aos respectivos, ou seja, aos seus sentidos aí, dos termos em destaque. Então, aqui nós temos dos anos 20 e aqui de 20 anos. E aí, você vai escolher uma, né, para cada aqui, tá? Aqui nós temos a parte da interação dos textos e aqui tá pedindo o seguinte, você vai reler o relato de Ziraldo lá na página 72 e em seguida você vai olhar aqui esse gráfico, tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Quem mais influenciou os leitores a ler? E aí aqui tem tem o gráfico, professor, mãe, pai, outro parente, amigo e assim por diante. E aí, né, nós temos aqui 2011, na cor azul, e na cor laranja 2007, para vocês acompanharem aí qual foi a evolução, né, em termos, né, de porcentagem, né, dessa questão do incentivo aí à leitura, tá? Aí aqui no número 1, qual o tema abordado nos dois textos? Então, você vai relacionar o texto da página 72 do Giraldo mais esse gráfico aqui. Então, qual o tema é abordado nos dois textos? 2. Relacione cada texto à sua principal característica. Então, aqui o gráfico, né, quem mais influenciou, e o relato. E aí você vai, né, escolher uma alternativa para gráfico e a outra para o relato. A 3 pede o seguinte, que de acordo com a pesquisa apresentada no gráfico, quem mais influenciou os brasileiros a ler? Vai falar aí. 4. No relato de Ziraldo, ele deixou claro que seu pai foi a maior influência em sua formação enquanto leitor. Qual porcentagem do gráfico corresponde a essa influência de Ziraldo?
Aí você vai, né, voltar no gráfico e vai procurar lá a porcentagem. E o número 5, é uma atividade para ser feita oral, né? Ela pede o seguinte: quem mais influenciou na sua formação enquanto leitor? Essa influência enquadra-se em qual porcentagem do gráfico? Então, a resposta é extremamente pessoal, tá? Agora, nós vamos para o poema. Nós vamos lá pro poema que eu mostrei para vocês lá no início da aula, tá? Vamos descer aqui. Assim, mamãe. Assim. Olha só, agora nós vamos aí para o momento de leitura 2, tá? Sempre ouvimos que a leitura é algo envolvente, que torna possível vivermos emoções e aventuras inesquecíveis. Mas, que tipo de emoções e aventuras? Leia o poema a seguir e descubra. Então, esse poema aqui, também vocês vão fazer da mesma forma que vocês fizeram lá com o texto. Vai dar pause e vai fazer a leitura do poema. E aqui já é um outro gênero textual, uma outra entonação de voz, né, ao ler o poema. O livro ou o sonho. Então, você vai ler o poema em voz alta. Ela é do Ricardo Dalai. E aí, você retoma aqui. Ai, gente, achei linda essas imagens aqui. Achei tão colorido. E aí, aqui nós já começamos o estudo do texto, tá? Aqui nós temos aqui no número 1, né, pergunta o seguinte: o texto, o livro ou o sonho é composto de alguns blocos de texto chamados de estrofes, né? Letra A, quantas estrofes há no poema todo? Então, esses blocos de textos são os blocos de quê? De versos. Aqui é um conjunto de versos, outro conjunto de versos. Esses conjuntos aí de versos é chamado de estrofes, tá? Então, você vai contar lá quantas estrofes tem no poema. Depois, cada linha de uma estrofe é um verso, tá? Por quantos versos é formada cada estrofe? Elas apresentam estrutura fixa ou não? Explique. A primeira coisa que você vai fazer, você vai contar quantos versos tem em cada estrofe. Depois, você vai falar se ela é fixa ou não. O que é fixa? Se fosse fixa, todas as estrofes teriam o mesmo número de versos, né? Agora, se ela não for fixa, cada estrofe tem um número, né, de versos, tá? 2. Leia uma quadrinha do folclore gaúcho e verifique se há outros sons semelhantes nas palavras que compõem os versos. Se houver, grife-as. Então, você vai lá e grifa, tá? Grifar, né? Você pode passar uma canetinha, um lápis, né? Você vai dar destaque aí. A número 3. No poema O Livro ou o Sonho, a rima. O que é rimar, meninos? Rimar é quando nós temos, né? O que é uma rima, né? O que é o ato de rimar? É quando nós temos sons do final do verso, ou no meio do verso, né? Mas aqui nós vamos observar o final do verso, que são parecidos, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Ligar, cantar. Ligar e cantar formam uma rima, né? Porque o som é igual. Ele pode ser igual ou parecido. Então, você vai observar se no poema existe a rima. E se existir, você vai sublinhar essas palavras que estão rimando, tá? E aí, aqui nós temos a explicação aqui, que o texto é um poema, que nós temos grupos aí de estrofes. E aí, uma das características aí, né, dos poemas são as rimas, tá? Né, que tem o mesmo som ou um som próximo. E aí, quando o poema não tem rimas, que nós temos aí poemas sem rimas, ele é um poema chamado de versos brancos. Então, todas as vezes que vocês ouvirem, né, que versos são brancos, versos brancos, nós temos aí o quê? Um poema, né, sem rimas. Finalizando aqui essa primeira parte, dessa parte aqui das atividades, nós temos aí a diferença entre poema e poesia. O poema é a estrutura fixa, né? O poema é um gênero textual. Então, e aí ele tem estrutura, né? Ele tem versos, ele tem rimas, né? Ou não, ele tem estrofes, ele tem toda essa estrutura. Já a poesia, né? É uma maneira aí, né? A linguagem, né? Uma linguagem subjetiva, né? E aí, para simplificar, né, a poesia é o sentimento expresso, né,
não só no poema, mas numa pintura, numa foto, numa imagem, numa gravura, num texto em si também, tá? Então, para simplificar, o poema é a parte escrita e a poesia é a parte sentimental, que é passado, né, de sentimentos. Seguindo aí, nós temos o exercício número 4, que pergunta qual que é o assunto principal aí do poema, livro ou sonho, tá? No exercício 5, fala o seguinte, que a voz de quem que fala no poema é chamada de eu lírico. O eu lírico não é o poeta, mas sim a voz que é colocada no poema. Então, ao longo aí do poema, o eu lírico, ele expõe as aventuras, né, de um menino que experimentou a leitura de livros. E aí, em determinado momento do texto, o eu lírico destaca o que é a leitura para ele. Na letra A, você vai copiar o verso em que fica expresso, né, que fica claro aí essa questão, né, que ele destaca, né, do que é a leitura para ele. E na letra B, você vai explicar o que ele quis dizer com essa afirmação. O exercício de número 6, né, no final do poema, são feitas duas comparações. Quais são elas? Que efeito esse recurso produziu no poema? 7. A partir da leitura do poema, é possível concluir ou não se o menino gostou da leitura que fez? Por quê? Tá? Aí aqui conversando sobre o texto e discutindo ideias, são aquelas sessões em que nós discutimos, e aí é feito durante as correções. E aí agora aqui na parte final nós temos o explorando a linguagem, né? Então no número 1 fala o seguinte, o eu lírico ele se manifesta em que pessoa verbal? Copia um verso que justifique sua resposta. Pessoa verbal é primeira, é segunda, é terceira pessoa, né? E aí do singular, do plural, vocês vão, né, observar aí para responder. A número 2, né, como você já percebeu, foram feitas duas comparações no poema. Que termo indica que se trata de uma comparação? Qual que é a palavra que mostra que é feita uma comparação? Número 3. No poema foi utilizada uma expressão que aparece em contextos informais, ou seja, no dia a dia, né? Com o sentido de conversar, trocar ideias. Qual que é essa expressão? 4. Na sexta estrofe aparecem termos separados por parênteses. Com que finalidade os parênteses foram empregados? E para finalizar, no número 5, veja alguns significados da palavra cerrou. Fechar, unir duas partes. Finalizar, terminar. Sarar, cicatrizar. Com qual desses sentidos esse termo foi utilizado no seguinte verso do poema? Então, em casa, cerrou os olhos. Então, você vai falar qual desses sentidos aí que cabe aí nesse trecho do poema, tá? Vou só fechar nossa aula aqui com o nosso slide, com a identificação de páginas, onde, né, que vocês estarão respondendo aí durante esses dias agora, tá? Até a próxima aula. Então, é da página 72 a 76, da página 84 a 86. Foram todos esses exercícios que eu expliquei para vocês durante essa aula, tá bom? Nos encontramos na nossa próxima aula. Durante as lives, continuamos aí com leituras de contos, que nós temos feito aí essas leituras. Beijo para vocês, uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.